Eu sou a Gabriela, do Adelina Instituto. Estou feliz com todos aqui. Vou fazer uma breve apresentação. Então, hoje estamos aqui reunidos para o encontro online Olhar Centrífugo, Margem, Fundo e Profundidade, com a professora Lúcia Monteiro. Para quem não sabe, esse encontro faz parte da programação paralela da exposição Filme e Fato, do artista Dirney Prates, que está aqui, que é do Rio Grande do Sul. Então, esse momento possibilitou essa junção de quem está longe, né, com nós que estamos aqui em São Paulo. Então, esse é o último encontro dessa programação. A exposição encerra dia 5 de dezembro. Já deixo aqui o convite para quem não viu. No site adelina.org.br tem o catálogo da exposição, tem imagens, tem um vídeo de uma visita com o Dirney, que está bem interessante. E para quem está em São Paulo, também estamos atendendo, tomando todos os cuidados contra a Covid, pessoalmente no Adelina Instituto, de terça a sexta, das 10 às 19 e ao sábado, das 10 às 17. Oi, Dirney. Tudo bem? Então, para quem não conhece, o Adelina Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea desde abril de 2017. Fica no bairro de Perdizes, em São Paulo. E no programa destacam-se exposições de artistas contemporâneos, cursos, oficinas práticas de formação livre e também uma residência artística. Favorece intercâmbio entre artistas, curadores, públicos, professores, buscando a aproximação da arte e educação. No espaço também tem a Adelina Loja, que é um espaço de design autoral e produção artesanal, e também o Adelina Café. Ambos espaços onde buscamos o sustento para os projetos, que funcionam das 8 às 20, segunda a sábado, também cumprindo o distanciamento contra a Covid. Bem, hoje quem irá conduzir o encontro é a professora Lúcia, que leciona no curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, é doutora em cinema e audiovisual pela Sorbonne Nouvelle Paris e pela Universidade de São Paulo. Fez pesquisa de pós-doutorado na USP, na Universidade de Grenoble. Como curadora, realizou as mostras África, Cinema e Revolução, África, Cinema e Memória em Construção e a Hollywood de Luiz Ospina, entre outros. É co-organizadora de diversos livros, entre os quais Cinema, Estética Política e as Dimensões da Memória, pela Sulina, em 2019, reunindo pesquisas na intersecção entre cinema e história, sobre as relações entre cinema e arte contemporânea. Bem, estamos muito felizes com você também, Lúcia. Desejo a todos um ótimo encontro. Legal, obrigada, Gabriela. Eu estou assim, super feliz de estar aqui hoje. Claro que preferia estar no mesmo espaço com vocês. Eu fui ver a exposição presencialmente esses dias e foi a primeira exposição desse período todo que eu vi, então também foi bem emocionante, né? Já está há um tempo investigando o universo do Dirney Prates, assim, pelo site do Instituto, pelos materiais que eu recebi, mas aí ver assim a mostra lá instalada, eu gostei muito, então é uma coisa que eu também recomendo para quem puder. E vi sozinha, não tinha mais ninguém no momento em que eu fui, né? Então também não fiquei com nenhum medo, assim. Queria agradecer, então, muito a Gabriela, ao Mário Gioia, que faz a curadoria, agradecer ao Dirney Prates, que é tão generoso, assim, nas informações e nos materiais do trabalho dele, que ele cedeu para mim e para a gente. E queria também agradecer as pessoas que já estão presentes. Eu fiz uma apresentação com imagens fixas, né? Para, enfim, não ficar só minha cara, e também para destacar alguns elementos mais visuais, assim,
do trabalho do Dini Prates e em relação com alguns outros trabalhos com os quais enfim, os quais eu venho pesquisando nos últimos tempos. Queria também, assim, antes de começar, elogiar o partido, né, da curadoria dessa série Perímetros, que está sempre colocando em evidência um artista de uma outra região, né, de um outro estado, sem ser São Paulo, e um artista que nunca teve uma exposição individual na cidade. E aí fico pensando que é um partido de curadoria que não só traz, assim, chega com sabor de novidade, mas também evidencia as nossas próprias lacunas, assim, né? As lacunas dos espaços expositivos da cidade, as lacunas da nossa formação enquanto público e crítico e tal. Então, assim, pude conhecer mesmo o trabalho do Dini Prates agora e digo isso um pouco, enfim, acanhada, porque é um trabalho grande que já tem um bom tempo e, enfim, e que por algum motivo eu sudestina, né, como a gente fala hoje em dia, desconhecia. Então, assim, eu quando fiz, né, esse título, Olhar Centrífugo, Margem, Fundo e Profundidade, essa ideia de margem, né, e do que está disputando centralidade, ela vai ter muitos significados no que eu vou falar, como eu acho que ela tem muitos significados e muita força no trabalho do Dini Prates, né? Essa atenção ao que... então eu vou procurar, né, colocar uma atenção ao que está à margem ou nas margens, não é a mesma coisa, né? E eu acho que, claro que tem o fato do Dini ser um artista do Rio Grande do Sul, que é um estado assim de fronteira, né? Tá no limite do território brasileiro, mas isso é apenas uma questão geográfica, assim. Eu acho que tem várias outras marginalidades que a obra dele encarna e questiona e que a gente, enfim, vai conversar aqui. Então, acho que eu vou passar aqui minhas imagens, e aí eu vou perder vocês de vista. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, se eu, enfim, eu ouço, né, vocês, mas não vejo. E nem... só vou ver o mesmo PowerPoint. Nem vejo o chat, nada. Então, vamos lá, vou começar. Espero que tudo funcione. Aqui. E assim. Então, coloquei um fotograma do Ontem Eu Salvei um Peixe, que é um filme do Dini Prates que está na exposição. E aí pus aqui a capinha desse livro, do Jacques Derrida, Margens da Filosofia, né? E é um livro... Nossa, o negócio ficou meio rápido. Em que a questão da margem é trabalhada de várias maneiras, e uma das maneiras é a ocupação da margem da página, né? Esse espaço normalmente em branco, que nesse livro é ocupado. Então, até coloquei essa página aqui, mais como, enfim, pelo interesse gráfico, né? Que ela traz, assim. As margens, tanto laterais quanto inferiores, são bem mais ocupadas do que no normal. E uma das coisas, enfim, que sempre me perturbam e me provocam quando eu volto a esse livro, é essa ideia de que não tem como a gente pensar nas margens sem colocar em xeque o que está no centro também, e o que está em xeque, qual é a definição da coisa toda. Então, ele está falando da filosofia, e claro que isso, na filosofia tem um sentido, que é também como a filosofia pensa o que está fora dela, né? Mas eu acho que a gente
quando fala assim das circulações e mesmo do espaço da imagem, né? A ideia da margem, desse limite entre o que está dentro, o que é fora, o que é para ser olhado e o que não é para ser olhado, tudo isso eu acho que são coisas que interessam muito e obrigam a gente a pensar mesmo nas definições. Enfim, definição do que é a imagem, do que é a arte, do que é do que são os espaços, enfim. Então, voltando aqui para essa imagem, vou procurar, então, falar dessas diferentes margens e camadas, né, que estão presentes na obra do Diney Prates, e que vão desde as escolhas de formato e suporte, né, com uma predileção por tecnologias consideradas obsoletas, incluindo maneiras de deixar bem visíveis essas escolhas. Então, assim, pensando, acho que estão duas coisas que vão ser fortes aqui nesse percurso que eu estou propondo, é a questão das margens, um pouco pensando lateralmente, e também a questão do fundo e da profundidade, né? Então, pensar na questão do fundo da imagem, isso tanto quanto no sentido do espaço imagético, quanto também da questão das texturas da imagem. Então, essas múltiplas camadas em jogo, elas dizem respeito a essas várias profundidades que vão ganhando uma visibilidade incomum, né? Rara no trabalho do Diney Prates. E esse agenciamento, né, visual dos elementos, com atenção para esses elementos periféricos, tanto pensando nas margens laterais quanto no fundo, elas vão ecoar também uma certa luz, um certo destaque que figuras periféricas, a sombra, ganham, né, nos mais diferentes gestos criativos dele, desde os trabalhos de apropriação até trabalhos de outro tipo, de produção, de imagem também. Então, essas figuras, ou esses elementos, né, acessórios que têm uma presença, em geral, discreta na imagem, principalmente nos trabalhos de apropriação, mas não só, e também não é só na obra do Diney Prates que isso acontece, né? Eu vou abordar uma série de trabalhos em que isso acontece. Esses elementos, né, acessórios laterais, eles ganham relevo em determinada situação e aí disputam atenção com o que está no centro. E aí eu falo que isso provoca no espectador um gesto de deslocamento, né, de deslocamento do olhar. E aí organizei assim um pouco essa fala pensando na questão dos deslocamentos. Algumas imagens, né, para a gente começar. Eu mostrei, né, um fotograma de Ontem Eu Salvei um Peixe, um filme de 35 milímetros, transferido para digital, exibido na exposição, em que a chuva, né, o vento, o frio ganham materialidade na imagem. É um filme que tem uma narração e que é uma narração que nos incita a fazer um exercício de uma improvável empatia, né? Com um mosquito morto, enterrado, um peixe afogado e um atropelador de passarinhos. Eu acho que a empatia aí não é com o passarinho atropelado, é com o atropelador de passarinhos, mas depois o Diney pode também falar um pouco sobre essa história, se ele quiser.
E também separei aqui essas 2 fotografias da série Vento, né, que não estão na exposição, que foram feitas, pelo que eu li, com um filme com defeito, né, um filme instantâneo, de maneira que a revelação e a fixação não são estáveis, né? E que a iminência do desaparecimento da imagem ela é palpável. Então, trouxe essas imagens assim de início, vou trazer mais uma que não é dele, mas para falar assim que essa fronteira entre visível e invisível é muito tênue no trabalho do Diney Prates, e também uma tentativa, ou mesmo um exercício de conseguir uma visibilidade, por exemplo, para o vento, né? Que coisa rara, e depois a gente volta a falar de uma obra que está na exposição, em que esse vento também ele é visível e audível de alguma maneira. Então, trouxe também um fotograma do Almoço de Bebê, né, a vista número 8 dos Irmãos Lumière, feita em 1895, esse ano mítico, assim, considerado marco fundacional aí da história do cinema. Então, esse é uma vista Lumière muito famosa, e aí, no anedotário desse cinema dos primeiros tempos, tem, enfim, muitos comentários e muitas anotações a respeito da percepção dos primeiros espectadores, né, que se espantaram, se surpreenderam muito mais com o movimento das folhagens ao fundo do que com a performance dessa garotinha, André, filha do Auguste Lumière, que está aí dando um mingau para ela. E aí, enfim, pensando talvez no espectador habituado aos números de teatro e de vaudeville, enfim, a diferença do cinema estaria nesse fundo que se move em detrimento dos cenários pintados, né, fixos. E aí tem um livro que é um livro que tem sido importante para mim, chamado Fundo Cinematográfico, desse professor francês, o Robert Bonamy, professor da Universidade de Grenoble, que fala, que vai prestar uma atenção muito especial para o fundo das imagens de cinema, né? Esse espaço que é muito frequentemente negligenciado pelo público, pelos teóricos, pelos críticos. Enfim, é um espaço muito pouco percebido hoje em dia, né? Então, depois desse espanto inicial dos primeiros espectadores com essa folhagem se movendo ao fundo, a evolução do cinema e do cinema mais comercial, claro, ela foi educando o nosso olhar de modo a que a gente tenha tendência a se concentrar naquilo que ocupa o primeiro plano, né? As figuras, as intrigas, a ação, em detrimento do espaço do fundo, do espaço que é o espaço que pode ser chamado de cenário, de locação, do longínquo, enfim, tem uma série de maneiras de nomear esse espaço. E aí, logo no início assim, desse livro, o Bonamy vai falar dessa movimentação da folhagem nas vistas Lumière e vai falar dessa ligeira turbulência que aparece nas folhagens, sem informar um sentido, né, como faria um turbilhão, um ciclone ou algo, uma agitação da folhagem não chega a ser algo que forma um sentido.
mas como por um desvio, obedecendo apenas às leis do aleatório. Mais do que uma figura que explica os movimentos do fundo, temos um fundo que faz surgir uma figura imprevista, no sentido de que o traçado que aparece nessa curta duração não estava programado e perturba as linhas previstas. O que ele está falando, né? Tem um momento, e aí isso é muito pouco comentado nessa tradição, né, nesses primeiros comentários sobre essa Vista Lumière, em que o vento ele invade o primeiro plano e levanta a gola dessa bebezinha, né, da roupa dessa bebezinha. E isso enfim, essas vistas Lumière, elas parecem, às vezes podem parecer, a gente pode ter a percepção de que elas eram algo espontâneo, mas não, né? Existe toda uma mise-en-scène que é organizada para a câmera. Mas essa erupção do vento que levanta a gola do bebê, isso não tinha como estar previsto, né? Então, o vento, o ar, ele ganha ele conquista, né, esse destaque quando ele invade o primeiro plano, e aí, enfim, acho que a gente pode pensar em algumas coisas a partir daí, mas enfim, eu queria chamar a atenção para esse fenômeno discreto do fundo que faz uma irrupção assim no primeiro plano, como uma perturbação atmosférica, dando sinal de um fundo que se anima, né? De um fundo animado, que é o fundo do cinema. E da imagem em movimento. Nesse nosso tempo, né, em que a gente, enfim, cada vez mais pensa e nas mais diversas disciplinas, mas no cinema e nas artes cada vez mais, né, a gente tem pensado sobre esse momento do planeta, né, que vem sendo nomeado antropoceno, e então isso é algo que eu faço mais assim no meu trabalho de pesquisa pessoal, né? Pensar em como fenômenos atmosféricos roubam a cena, né? E entram em conflito com a figura humana, e que a gente talvez possa ler como indicativo de um planeta que se torna por obra nossa, né? Mais e mais inóspito. Aí eu também fiz, enfim, não quis mostrar esse filme, ele está disponível no YouTube para quem quiser ver, e vai ser, acredito que ele vai ser exibido num dos programas dessa mostra dos Irmãos Lumière, que o CCBB está retomando agora numa modalidade, não sei se online ou presencial, não sei, estou um pouco perdida nisso, mas fiz uma brincadeira aqui. Como é que eu faço para mexer? De reenquadrar esse fundo, né? Como se eu fosse o Diney Prates. Olha que pretensão. Não, só, enfim, comecei a manipular aí essa imagem e pensei que seria interessante a gente fazer um filme reenquadrado dela, assim, só com foco nas folhagens para ver o que acontece. Aí, aqui eu trouxe uma imagem do Pipari, né, que está na exposição, e que enfim, são essas imagens de umas formigas assim andando sobre a areia,
e que de vez em quando são expulsas por rajadas de vento, né? E então é um acontecimento relativamente discreto na imagem, mas que o som, um som de tiros, de uns disparos assim, acaba acentuando o momento dessa rajada de vento e dessa expulsão, e aí esse som nos faz ver o vento que expulsa essas formigas. Claro que tem todo um uso super político, né? São imagens muito políticas e que estão ligadas a um momento preciso, que é o momento de uma desocupação, né? De uma expulsão em uma ocupação. Então, falei de antropoceno e de conflito entre humanos e natureza e tal, e aí aqui tem uma associação, assim, né? Essas formigas como imagens dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, né? E aí trouxe algumas outras imagens de relações estranhas entre figura e fundo, e dessa tensão, dessa disputa pela atenção do espectador entre figura e fundo. Aqui é um fotograma do filme Autumn, né, do Strobe da Huillet, 69. Aqui alguns fotogramas do plano inicial de Florentino Baldo, de um cineasta filipino, Lavi Dias. Acabei trabalhando bastante sobre ele. É um cineasta que faz filmes super longos, com planos muito longos, e muitas vezes com uma ação discreta e uma presença humana discreta na imagem. Então, esse plano inicial, ele dura 5 minutos, e aí passa, acho que uns 2 minutos, a gente vendo essa estrada vazia, e aí, claro que deve ter muita gente que se entedia, levanta e vai embora, mas a alternativa é também passar esse tempo observando o movimento das folhagens e das nuvens e as formas que as nuvens vão tomando, e aí, enfim, a figura humana aparece, né? Um homem, uma mulher, ela acho que puxa uma cabra, se não me engano, e aí a gente vai vendo esse caminhar aí no tempo real. São figuras humanas que surgem do fundo, né, que despontam no fundo. Então, assim, vocês estão percebendo que eu estou tentando, estou tateando essa questão do fundo, assim, motivada pelo trabalho do Diner, pensando em possibilidades de gerenciamento da nossa atenção enquanto público, enquanto espectador, né, de como que a nossa atenção, em que situações nossa atenção se volta para esses fenômenos que estão assim no fundo ou nas periferias da imagem. Esse é um fotograma de um outro filme desse cineasta filipino, Lavi Dias, O Dia Antes do Fim. É uma adaptação da Tempestade do Shakespeare, e aí também um fotograma que eu tirei de um plano super longo de chuva, e selecionei aqui essas imagens desse filme de um cineasta argelino, Tariq Teguiá, O Inland, em que esse fundo que acaba recebendo atenção é um fundo muitas vezes invisível no cinema, fora de campo, né, que é o solo, né, que é o personagem principal é um topógrafo, e ele está aí fazendo umas medições nesse solo, e esse solo vai ganhar aí uma atenção toda especial no filme.
selecionei aqui essa imagem também tão emblemática de onde é a casa do meu amigo, mas que reaparece em variações assim, em outros filmes dessa trilogia do Kiarostami, o famoso caminho em Z, ou caminho em zigue-zague, né? E aqui umas outras imagens também que são já um pouco íntimas minhas, que eu venho trabalhando com elas desde do meu doutorado, né, de um cineasta chinês chamado Jia Zhangke, e que tem assim essa configuração de um humano que para e olha para uma paisagem que está em transformação, né? A região das Três Gargantas, que está sendo inundada, na época que o Jia Zhangke filma, a barragem das Três Gargantas está sendo construída, então parte desse relevo aí está em vias de inundação, né? Essas marcações que a gente vê, a marcação que o nível, nessa primeira imagem, né? A marcação de onde o nível da água vai chegar, e em seguida a segunda imagem é a marcação das casas que vão ser demolidas antes que aquele pedaço seja inundado. E aí, em alguns momentos do filme, a gente tem esse personagem que para e olha para essa paisagem que é quase lavada, quase invisível assim para a gente. E aí, num filme posterior desse cineasta, a imagem das Três Gargantas reaparece, né, na forma dessa imagem que está na parede, e então enfim, são os mesmos personagens de Still Life, que é esse filme aqui, os mesmos personagens desse filme, eles se reencontram, e, enfim, os atores envelheceram, mas os personagens não. E aí eu sempre fico muito perturbada, assim, que a presença da água, né, que já estava nesse céu, a água, enfim, a água que está no futuro desse relevo, que vai inundar esse relevo, e aqui a água que vai inundar esse relevo está presente na forma dessa neblina, dessa umidade que vela um pouco a paisagem e o céu, e funciona como um anteparo para a nossa visão. E aqui nesse filme mais recente, de 2018, essa umidade mancha as paredes, né? As paredes desse quarto em que os personagens eles se reencontram. Essas paredes, elas têm essa presença da água que tinge, né? Enfim. E aí, enfim, tateando e buscando relações aí, motivada pela presença das margens e do fundo, e dessa relação tão tênue entre visível e invisível na obra do Dine Prates. E aí pensei também num curta de uma cineasta brasileira, Safira Moreira, chamado Travessia. É um curta que também está disponível, aberto hoje em dia, se não me engano, no Vimeo, e que a imagem, ela tem uma grande parte do filme se concentra em torno de uma imagem fotográfica que aparece toda fragmentada, né? Então são dois corpos, uma mulher e uma criança, que são vistos primeiro fragmentados a partir das suas extremidades, né? Então, essas são algumas imagens dessa fragmentação, dessa decomposição dessa fotografia. A palavra decomposição também é importante aqui, né? Inclusive, eu ouvindo o Diney falar sobre o título da exposição, né? E dessa luz que é liberada pela matéria em decomposição, e essa decomposição que é a chave para o gesto analítico, e que também é chave para as intervenções que o Diney vai fazer, sobretudo nas obras de apropriação, mas a gente já chega aí. E aí aqui a foto
inteira, né? Essa foto que a gente estava vendo fragmentada, é uma foto rara, né, de uma babá negra, que costumava aparecer assim, tem todo um trabalho a esse respeito, né, dessa iconografia dessas babás que não tinham uma figura, um papel tão acessório nesse tipo de fotografia, e que aparece aqui sem identificação, né, Tessezinho e sua babá. Então, uma fotografia que busca agenciar essa questão entre figura periférica e central, entre centralidade e periferia na imagem, né? Claro que uma reflexão super dolorida e ao mesmo tempo muito, muito bonita, assim, da cineasta, da Safira Moreira, a partir, enfim, dessa questão das permanências, né, do racismo na sociedade brasileira, e é tão duro e tão triste estar falando sobre isso agora, assim, tendo visto esses últimos acontecimentos, que infelizmente não são exatamente uma novidade, né, na nossa história, assim, mas, enfim, que deixam a gente um pouco mais abalado do que de costume, com essa truculência, essa violência, assim, do nosso país, né? Imagino que o Dinei também deva estar abalado com isso, ainda mais que acho que está em Porto Alegre, né? E, enfim, mas aí queria falar dos deslocamentos. Falei desse primeiro deslocamento do nosso olhar, né? Um olhar que acaba sendo incitado a olhar para os cantos, para as margens, para as periferias, para o fundo, a modificar um hábito que é instaurado, que é educado, e que eu tenho a impressão que depois desse ano, também um ano de muito exercício, de muita centralidade no olhar, né? Essa configuração nossa aqui parado na frente de uma tela e tudo tem que acontecer nesse espaço, acho que talvez não facilita, né? E aí, enfim, estou falando desse exercício de um olhar centrífugo, né? Que vai olhar para os limites da imagem para além dela, né? Mas aí, enfim, organizei essa fala pensando em 3 deslocamentos. Então, o primeiro deslocamento, esse deslocamento que ocorre com a presença do filme no espaço expositivo. Não é exatamente uma novidade, né? Já tem muitos anos que a imagem em movimento é apresentada das mais diversas maneiras, em espaços expositivos, museus, centros de arte, enfim. Mas vou falar um pouco de como isso acontece, né? Trouxe aí essa capa desse livro lendário, né? Expanded Cinema, Cinema Expandido, e desse outro livro do Dominique Paigny também, O Tempo Exposto, para pensar o que provoca, né? Pensando do ponto de vista das instituições, né? Dos espaços expositivos, e pensando do ponto de vista do cinema, né? O que provoca esse deslocamento, né? Essa presença da imagem em movimento no espaço expositivo. Então, essa é uma vista da exposição que está em cartaz agora, no Adeline Instituto. E aí a gente pode pensar nesse corpo do visitante de uma exposição, que é um corpo, em geral, em movimento, né, em contraposição ao corpo do
do espectador de cinema, que é um corpo imóvel. O corpo do espectador de cinema é um corpo que está envolvido numa penumbra, então ele tem um anonimato, né, que esconde sua identidade, enfim, ele fica lá paradinho no escuro, nesse gesto, nessa posição que já foi comparada, né, com a posição regredida de bebê, de feto e tal. Enfim, um contraponto com o visitante de um espaço expositivo que está ali visível, em movimento, autônomo, gerenciando ele mesmo, que ele vai ver. E aí o que acontece quando tem filme exposto, né? Então, em alguns casos, essa experiência do filme exposto, ela vai trazer para a caixa branca do espaço expositivo zonas de penumbra e de obscuridade. Aí ontem, visitando a exposição, encontrei com o Mário Gioia lá e falou: a gente instalou aqui um blackout para reduzir a luz por causa do filme, mas enfim, não é um caso de uma sala que se torna escura, não. E é até interessante essa questão da fronteira tênue entre visibilidade e invisibilidade na obra do Diner. Tem essa característica também de ver esse filme num dia mais claro, num dia mais escuro. O que a gente vê não é a mesma coisa, né? Então, as condições do ambiente também provocam muitas mudanças, né? Trouxe algumas outras imagens de filme exposto marcantes. Talvez a Cássia, se quiser depois fazer algum comentário, é um pouco muito do trabalho dela, ela é muito mais especialista nesse assunto do que eu. Mas esse, por exemplo, essa instalação, né, o The Clock, que teve no IMS, sim, criou uma zona de obscuridade num espaço que, em geral, é um espaço expositivo, né? E a gente também pode pensar do ponto de vista do cinema, né, e de quanto da espectatorialidade própria à arte contemporânea e as exposições acabam modificando o cinema, né, hoje em dia. Então, esses filmes mais longos, mais lentos, mais contemplativos, que muita gente, enfim, compara com a experiência de vídeo, de exposição, de filme de artista, e que cada vez mais cada vez mais essa distinção ela vai ficando problemática, né? E com muitos filmes instalados, esse cineasta filipino Lavi Dias, que eu, enfim, estudo, já teve algumas situações em que a obra dele ficou instalada, com as pessoas podendo entrar e sair dos filmes quando quisessem, assim, e são filmes narrativos, então, enfim, só para alinhar, assim, acentuar o quanto essa transformação ela é em duas mãos, né? Esse deslocamento, né? O deslocamento, o filme entrando no espaço expositivo e a arte contemporânea com as suas questões também invadindo o espaço do filme e modificando nossas formas de espectatorialidade, né? Um professor lá da Paris 3, o Nassim Abudrar, escreveu sobre o tropeço, né? O tropeço de um visitante de um espaço expositivo que não vê alguém sentado ali, parado, assistindo um vídeo exposto e tropeça nele, né? Como tentando falar de um jeito um pouco anedótico, engraçado, dessa pedra no sapato que acaba sendo esse espectador de vídeo em exposição em que todo mundo está circulando, assim. E aí
enfim, acho que, enfim, quis lembrar disso, mas não acho que é disso que se trata no trabalho do Diney Prates, mas eu acho que tem uma coisa de revelação, né? De se apropriar de filmes e nesse gesto de apropriação e de exposição e de intervenção em alguns filmes que existem, deixar algumas coisas, revelar tensões que estavam latentes ali, mas de alguma maneira, de uma maneira talvez mais discreta. Então, esse é um fotograma de uma instalação que está na exposição agora, que é Delilah. E eu vou voltar a falar dessa instalação um pouco para frente, mas a Delilah é o nome da personagem interpretada por essa atriz negra, né, a Louise Biffes, e o Diney seleciona uma sequência do filme Imitação da Vida, de 34, em que ela aparece. Então, vou retomar assim, essa questão da atenção profundo, que é o que eu chamo aqui de segundo deslocamento, né? O fundo da imagem e a visibilidade do ínfimo. Ops, aqui. E aí quis trazer alguns detalhes dessa série Abismo, que é uma série muito surpreendente, que eu conheci vendo a exposição, e ouvindo um pouco num dos vídeos o Diney falar desses seres abissais, desses seres que ocupam as zonas mais profundas, né, dos oceanos. Eu sou péssima para números, agora já não me lembro se é 20 mil metros de profundidade, uma coisa assim, e um lugar em que a luz não chega, né? Então, ali no que o Diney coloca na exposição, ele fala de alguns desses seres abissais que emitem sua própria luz, e de quão difícil é ver esses seres abissais, né, que habitam a zona mais profunda dos oceanos e menos iluminada. E aí ele coloca também umas pegadinhas no meio das imagens dos seres abissais verdadeiros, e tem até um coronavírus lá no meio, mas não selecionei a imagem dele, não. E o Diney foi, acho que, fazendo uma associação mais poética, assim, pensando nas formas e no que poderiam ser seres abissais, né, depois de juntar alguns seres abissais reais. Então, eu fiquei muito impressionada com esse trabalho, que me parece que tem, assim, nessa premissa, quase uma síntese de um gesto recorrente, né? De um gesto que está em algumas séries fotográficas que não estão na mostra, mas que eu vi no site do Diney, que é um site muito bonito, também recomendo para quem não conhece. Um site muito generoso, assim, com imagens e informações. E aí essa série Paisagens Populares, eu vou ler um trechinho do texto da Paula Ramos, que está no site acompanhando. Então fala assim, a Paula Ramos escreve assim: as fotografias estampadas em jornais geralmente evidenciam a notícia no primeiro plano. É para ele que o espectador deve olhar. É ali que está o fato jornalístico. Na série Paisagens Populares, Diney Prates subverte esse princípio, apropriando-se de imagens veiculadas em jornais e explorando as paisagens que se descortinam ao longe, no segundo, terceiro, no quarto plano da composição. Ao eliminar as figuras de destaque e concentrar-se no fundo, o artista evidencia fragmentos quase sempre imperceptíveis aos leitores.
atribui importância, deste modo, ao que não era relevante, ao mesmo tempo em que, ao definir sobre quais frações operar, provoca a nossa percepção acerca de determinados estereótipos da paisagem. Sejam eles litorais silenciosos, morros envoltos em brumas ou praias cândidas e desertas. Então, é um gesto um pouco parecido com o que é feito. Esse aqui é uma outra imagem dessa série Paisagens Populares, que tem, então, um gesto de fragmentação, pelo que eu entendi, assim, talvez o Dinei possa falar um pouco mais, mas pelo que eu entendi, tem um gesto de fragmentação, de seleção da imagem original, enfim, original, né? Imagem estampada no jornal, segmentar essa imagem e aí tratar essa imagem e produzir uma fotografia a partir dela e imprimir essa fotografia reenquadrada e alterada. Então, assim, tem um gesto de reenquadramento e também tem um gesto de acrescentar camadas materiais mesmo à imagem, pelo que eu entendo, né? Essa imagem aqui é da série Verdes Complementares, e aí vou citar um trechinho de um texto do Mário Gioia, que fala: Verdes Complementares certamente tem um forte componente político. O artista gaúcho se apropria de fotografias publicadas em jornais populares, com forte acento para notícias sobre violência urbana e acidentes de trânsito, e as reinventa em sua produção, elimina qualquer traço do fato em si. Assim, corpos feridos, metais retorcidos e atendimentos de policiais e bombeiros são deixados de lado. Os fundos recortados em detalhes, quase a perder seu referencial geográfico, campos, árvores e caminhos, podem ser encontrados em quase todo o local. Então, esses fundos são retrabalhados em ampliações fotográficas, nas quais os grãos das imagens, a trazer à tona a origem da superfície do papel jornal, provocam um desconforto no observador, como a perguntar sobre a veracidade do registro colocado à frente. E só lembrando assim dessas folhagens dos irmãos Lumière, né, na refeição do bebê, que depois, enfim, os teóricos que se debruçaram sobre essa vista, né, enfatizaram muito a questão do movimento das folhagens como fonte de autenticidade da imagem, né? Então, acho que também esse gesto de intervenção do Dinei tem toda essa trajetória aí incorporada de alguma maneira, né? Esse retratamento, essas intervenções de vários tipos na imagem. E aí, aqui, acho que talvez a coisa da revelação também seja bem importante, né, dessa série Entre Tantos, Um Lugar Qualquer, em que, vou citar uma frase do Dinei, né, em que me aproprio de fotografias do século passado para registrar, no segundo plano, personagens que, através do enquadramento eleito por mim, aparecem em situação de isolamento, desvinculados do contexto do qual são originários. Então, é isso, assim, identificar um sujeito que estava escondido na imagem e dar visibilidade para ele, e dar visibilidade para esse isolamento e para esse vazio em torno dele, são algumas das operações que aparecem aqui. Aí selecionei algumas imagens dessa obra que está presente na exposição Revolta, a partir do Encouraçado Potemkin. Fiquei super interessada com a questão da água, assim, na obra do Dinei Prates, né? E esse coletivo Cine Água, e de como essa materialidade da água, né? Eu falei do vento, né? Do vento que ganha visibilidade, e a água também, né? Aqui nessa série Revolta, e aqui nessa série Água Doce, a partir do filme A Filha de Netuno.
Então, enfim, busquei ver essas imagens também como essa relação entre figura e fundo, personagem e água, né? Como as ondulações e as formas de cada um. Pensando ainda nessa dimensão de revelação e figura e fundo, essa é uma das obras que esteve recentemente nessa exposição Modelo Negro, de Jericho Matisse, no Museu d'Orsay, em Paris, em que a presença de modelos negros em obras icônicas e hegemônicas da história da arte foram questionadas, e também os apagamentos que essas imagens e que esses modelos negros encontraram, né? Na recusa dos nomes dos modelos, muitas vezes, né? Então, essa tela ela se chama Olímpia, dando nome apenas para a mulher deitada, e a criada em pé, enfim, sem nome, e nessa exposição uma série de situações desse tipo. Então, reunidas, né, por essa curadora Denise Murrow, que faz esse gesto, e essa tela Olímpia também é emblemática, porque em várias reproduções a mulher negra ela é eliminada, ou então, às vezes, ela é confundida com o fundo, né, escuro. Então, a exposição ela teve todo um trabalho de investigar tanto a identidade dessas dos modelos e das modelos negras, quanto colocando em evidência essa trajetória de apagamentos, né? E aí, enfim, já concluindo um pouco a minha fala e trazendo uma espécie de uma frustração, assim, que eu acho que o terceiro deslocamento que eu gostaria de falar seria a revelação de Louise Biver e o deslocamento dos rumos dessa apresentação. Então, assim, eu já estava um pouco com essa apresentação avançada e com pouco tempo para refazer tudo, mas fiquei achando que, na verdade, eu deveria ter feito essa fala toda sobre a Louise Biver, que é uma atriz negra incrível, fez muitas comédias, muitas, assim, ela atuou em 160 filmes entre os anos 20 e os anos 60. Ela morreu com 60 anos, né? Ela nasceu em 1902 e morreu em 1962. Então, ela morreu jovem, com 60 anos, e ela atuou em 160 filmes. Enfim, né? Comecei um pouco falando de como essa premissa da mostra Perímetros ela acaba nos fazendo olhar para as nossas próprias lacunas, e ver essa instalação de Laila me desconcertou nesse sentido de como a gente não sabe mais dessa atriz, né? Dessa atriz tão importante, que, enfim, tem um início de uma carreira como cantora, e chega a Hollywood não como atriz, mas como empregada de uma atriz, e aí vai fazer filmes desde 1923, né? Faz filmes no período silencioso e depois no período sonoro. Em muitos filmes ela não é creditada, né? Nos primeiros filmes dela ela não aparece nos créditos,
E é isso, assim, eu gostaria de ter tido, a partir desse convite, ter tido essa inteligência de mergulhar mais na trajetória dela, né? Ela, enfim, teve papéis na televisão, né? A maior parte desses papéis, nessas 160 atuações no cinema e nessas atuações em novelas de televisão, são com papéis de empregada, de escrava, de criada, né? Alguns dos textos acadêmicos assim que eu encontrei sobre ela falam também da questão dela ser sempre uma figura sexuada, né? O que é, enfim, o que não é nada por acaso. E aí, enfim, ela morreu em 62, e ela fazia parte de uma rede chamada Sigma Gama, uma rede fundada nos anos 20, de mulheres com o objetivo de defesa de qualidade de vida dentro da comunidade afro-americana, né? Então, fundada, enfim, em meio às políticas de segregação, mas uma rede de mulheres que buscavam enfim, que se ajudavam mutuamente, né? Acho que é um pouco o que eu posso... tem algumas outras imagens assim dos pôsteres dos filmes em que ela participou, e isso, né? Essa coisa do IMDb, 168 créditos, né? Mas é isso, assim, o que eu queria, que eu preparei para falar, e queria um pouco ouvir de vocês, os comentários de vocês, enfim, se tiver alguma questão, tô por aqui, e a gente pode continuar essa conversa como vocês quiserem. Lúcia, só tem alguns comentários aqui no chat, não sei se você consegue abrir. Agora sim. Ah, tá, então tá bom. Agora sim, estou vendo aqui o chat, né? Um comentário aí sobre o The Clock, né? E o Dinei me falando que eu não fiz nenhuma barbaridade nas informações que eu dei da obra dele. Legal. Não, sobre paisagens populares, sobre as paisagens populares é exatamente isso, Lúcia. É uma fotografia do jornal, uma fotografia muitas vezes muito pequena, né? De 10 a 8 centímetros, assim, 10 por 8, não, são fotos pequenas. E eu, usando a câmera fotográfica e usando anéis de aproximação na objetiva, eu vou lá e tento pegar aquela imagem que está lá no fundo mesmo, né? E quando essa imagem vem pelo grão do jornal, ela acaba se perdendo, assim, ela acaba ficando granulada. E o que me interessa também é que o jornal tem essa coisa documental, né? Que é uma imagem dita verídica, tem um testemunho nessa imagem, né? E no momento que ela ganha essa granulação, ela acaba ficando um elemento quase pictórico também, é uma coisa que me interessa bastante, parece um quadro impressionista, né? Uhum. Essas relações do meu trabalho entre pintura e fotografia também aparecem bastante, assim. Mas é exatamente isso que você falaste, assim, né? Pegar o fragmento e trazer aquilo que não está... Meu trabalho lida muito com isso, né? Das coisas que não são percebidas no primeiro momento, e que eu tento, de alguma maneira, jogar uma luz sobre isso também. Eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu acho que, enfim, eu como andava já pesquisando essas coisas do fundo, e pensando no fundo e na longa duração, né? Porque tinha essa hipótese de que a longa duração de alguns filmes nos ajuda, né, a educar o nosso olhar e a entender e a prestar atenção em elementos que estão no fundo.
E aí, então, fazia uma associação entre longa duração e uma visibilidade para o ínfimo, né? E aí fiquei muito tocada assim, com a força dos fundos no seu trabalho, com estratégias que são, enfim, que não são as estratégias que eu mais lido assim no meu trabalho pessoal, assim, mais de pesquisa no dia a dia, mas que eu acho que tem muita força política também, né? Mas de uma maneira sofisticada, né? São obras assim políticas sem exatamente um discurso de militância, assim. Então eu fiquei muito tocada e abalada com isso. No trabalho da zona de neutralidade tem mais esse sentido político, assim. Foi quando eu comecei a fazer essas fotos, né? Que foram decorrentes também do Entre Tantos em lugar qualquer, né? Em lugar qualquer. A ideia, na realidade, era pegar fotos que mais ou menos eram históricas, assim, fotos que a gente está muito acostumado a ver, e tentar observar os coadjuvantes dessa fotografia, né? As pessoas que estão ali construindo essa história que muitas vezes não aparecem. Muitas vezes os fotógrafos, quando fazem essas fotos jornalísticas, né, eles já procuram eliminar, assim, tentar apagar o fundo de alguma maneira, usando profundidade de campo, né? Para dar ênfase exatamente só no primeiro plano, né? E esses trabalhos que eu fiz, assim, tinha essa tentativa de trazer essas pessoas que estavam na volta e que estavam construindo também. Não só a imagem, como também a história, né? Exato. E você chega a expor as fotos originais em algum momento, não? Não. Inclusive, eu estava aqui com um livro, vou ver se eu consigo te mostrar aqui alguma foto delas, algumas originais, tá? Que estão na série Entre Tantos. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Ah, sim. Tá? Essa aqui é uma foto do Bobá, e a fotografia que eu fiz é esse pedacinho aqui, ó, que aparece, né? E é sempre isso, assim, é uma imagem muito grande, onde tem um primeiro plano que chama muito a atenção, e lá no fundo eu procuro pegar. Aqui também uma foto dele, deixa eu ver onde é que está. O personagem que eu fotografia, ele está aqui, ó. Né? E é mais ou menos isso, assim, esse olhar para o que está além, assim, né, do que a gente vê. E que está escondido, não exatamente por acaso, né? Você revela que esses seres escondidos assim na imagem, eles, enfim, o nosso olhar foi construído para não enxergar esses seres e as imagens foram feitas para escondê-los dentro da imagem, né? Então, e aí é bonito essa coisa também do isolamento que você fala e de como esse vazio que circunda algumas dessas figuras humanas aí nessa série. É engraçado porque ele acaba se desprendendo completamente da imagem, assim, né, da original, né? Acaba querendo, tu olha essa imagem, tu cria uma outra narrativa a partir dela, né? Que não tem, muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a imagem que foi registrada, né? Que foi colocada. Isso eu gosto bastante também, assim, dessa. Legal. Eu posso puxar um gancho agora com o que vocês falaram? Primeiro, nossa, parabéns, Lúcia, parabéns, Dinei, pela fala, pela exposição. Eu não conhecia seu trabalho, foi entrando também, ainda não vi fisicamente a exposição, então vou tentar fazer essa corrida até 5 de dezembro, né, que fica... E porque online, enfim, nada como espaço expositivo. Mas puxando um pouco o gancho pela fala da Lúcia, que foi ótima, maravilhosa, eu achei muito bonito. Margem, fundo, profundidade, esse recorte. E vocês estavam comentando justamente disso, essa margem, nessa fotografia, aquilo que passa despercebido. Pelo
seu site tem aqueles excertos, né, do filme Delilah. Então, eu achei muito bacana a ideia de você trazer, quando você reenquadrou aquela imagem das folhagens do Lumière, Lúcia, é como mais ou menos eu vi o trabalho ainda bidimensional aqui pela tela, é como você trazer alguma coisa que de repente está ali, passa desapercebida, e trazer... Você brinca um pouco, dá uma outra dimensão que não é só a bidimensional. Então, quando você fala de um fundo, né, você pressupõe uma frente, mas esse fundo já tem esse deslocamento. Então, se vocês pudessem falar um pouco sobre essa apropriação fílmica que aparece, assim, como vocês pensam assim, ao longo da produção, porque além do Delilah tem outros excertos, né, que você pega. Essa produção, esses filmes começaram a ser feitos em 2006, quando houve a troca das locadoras de VHS por DVD, né? Acabei comprando muito filme. Eu tinha um grupo de amigos também que gosta muito se reunia muito nas sextas-feiras para ver filmes. Então, assim, foi um período de imersão para mim de filmes. E, logicamente, de tanto ver filme, foi uma coisa que eu assisti muito mesmo, ganhei muitos filmes desses amigos, né? Eu comecei a observar, a olhar um pouco mais com calma assim, essas imagens que a gente está acostumado a ingerir sem prestar muita atenção, ou prestar atenção somente no que está no primeiro plano, né? As coisas que estão mais escondidas, que estão nas bordas dessa imagem, a gente não costuma absorver, né? E esses recortes são mais ou menos isso, assim, além de ser exercícios também, né, de trabalhar com a imagem, que é bastante importante para mim, eles são essa tentativa de trazer coisas que não estavam muito perceptíveis nesses filmes e trazer alguma coisa minha também, né? Falar um pouco da minha vida, das minhas relações com o meu cotidiano também. E é isso, assim, é um trabalho bem sutil, assim, se for parar para pensar, né? Mas mas ele fala muito da minha vida, assim, também. Eu tinha ouvido o Diené falar, né, na abertura da exposição, dessa coisa de trabalho com essas VHS que ele foi colecionando na época que as locadoras fecharam, e eu acho que por isso que eu pensei em colocar uma imagem do The Clock aqui, porque parece que o Christian McClay também começou a trabalhar assim, né? Ele foi, enfim, colecionando, acho que primeiro VHS, e aí, enfim, começou a procurar no acervo dele, acho que ele estava em Londres na época. Enfim, então, assim, acaba que ele viu uma entrevista com ele em que ele falava de uma cinefilia totalmente dependente do gosto das videolocadoras de Londres naquele momento. Então, algo aleatório, assim. Então, eu tenho a impressão que isso... Mas tem uma coisa, assim, que me parece que você... Porque o Diené, pelo que eu entendi, depois ele além de fazer esses excertos, ele entra um pouco na materialidade da imagem, né? Com algum tipo de intervenção, assim, em cor e tal. Até eu tinha mandado ontem uma pergunta que eu vi que você me respondeu hoje, mas talvez você pudesse falar um pouquinho disso. E outra coisa é que, assim, essa sequência do Imitação da Vida que está no Delilah é uma sequência importante da história do cinema, né? Porque parece, enfim, pelo que eu entendi, enfim, não estudei muito o assunto, infelizmente, acho que a gente deveria, todo mundo, estudar um pouco a fundo essa história desse filme e dessa atriz, mas parece que é um dos primeiros momentos, ou talvez o primeiro momento na história do cinema em que uma personagem de uma empregada, ela não aceita uma ordem de uma maneira sutil e invisível e segue o fluxo. Então, a patroa pede para ela sorrir e tal, e ela fica com esse sorriso meio imóvel, então já tem uma espécie de manipulação no filme original, sabe? É como se ele estivesse ali pedindo para virar a instalação, né? Já era uma performance, já era uma obra de arte, assim,
de exposição no filme original, assim. E esse sorriso assim congelado. E me parece que o Diney dá uma leve interferida nos ritmos, né? Deixando Sim. talvez o início um pouquinho mais lento e depois o final mais rápido. Então, talvez você pudesse contar um pouco da cozinha aí dessa obra. O Delilah foi isso, ele é um plano sequência onde o rosto dela eu fico replicando e vou aumentando o ritmo com que o rosto vai sendo repetido. No filme é um fragmento, né? É uma coisa que realmente o diretor, ele realmente fixa o rosto dela um minutinho ali, né? Fica parado, mas a cena segue, e eu pego esse rosto dela e fico repetindo, porque no filme tem uma coisa de humor, no momento que ela fala, né? Isso que vai fazer ela virar famosa e tal, mesmo sendo para um rótulo de produtos ligados à cozinha, né? Então é justamente isso que eu tento enfatizar, né? Essa imagem dela, essa imagem do rótulo já, né? Que a gente já absorveu assim bastante, assim, está muito relacionado também com a imagem do negro, né? Serviçal, etc. E nos produtos de limpeza e etc. e tal. E então essa imagem dela eu tento ficar repetindo, e eu conversando com alguns amigos, eles acham engraçado no primeiro momento, mas no momento que a imagem começa a ser repetida, aquele rosto dela começa a causar um certo desconforto, né? E é mais ou menos isso que eu tento assim trazer para esse trabalho, né? Essa imagem que no primeiro momento tem um certo humor, assim, é uma coisa que poderia passar desapercebida, porque a cena realmente continua, mas essa imagem dela acaba sendo repetida e vai aumentando o número de vezes, né? Até que realmente aconteça um desconforto, né? Ninguém está vendo aquilo. E realmente existe essa vontade assim de reenquadrar, ali ela está reenquadrada a imagem, né? Tem um pedacinho. Eu faço um tratamento também, porque enfim, trabalhando com VHS, eu tento, algumas vezes eu dou uma colorida, assim, uma tonalidade azulada, como foi no caso do Revolta, né, a partir do Encoraçado. Eu quis dar essa tonalidade meio azul, de mar, uma coisa um pouco mais delicada. Mas o Delilah, assim, é mais isso, assim, foi feito esse corte que vai se repetindo e alguns ajustes de contraste e brilho também, para a imagem ficar mais palatável. É isso. É muito impactante, né? Essa pausa, né? Que você que já está, mas assim curtinha, assim, e aí você escancara essa pausa, assim, é muito impactante. Gosto muito. Não, e no filme original, a primeira versão desse filme ele tinha diálogo também, né? Daí eu fiz uma leitura de portfólio em 2007 com o Tadeu Chiarelli, e ele me sugeriu que tirasse o som. Então foi mais uma coisa assim, que depois que eu vi essa imagem sem som, porque é um filme com diálogos e tudo, né? A imagem ficou bem mais forte ainda, e eu acho que eu consegui, acabou, acho que chegou no ponto que eu realmente queria, assim, né? A partir da eliminação do som no trabalho. Legal. Eu não sei, enfim, é difícil quando a gente conhece, tipo, no meu caso, eu estou conhecendo sua obra toda mais ou menos ao mesmo tempo, então não tenho a dimensão tão clara dos caminhos que você foi tomando, mas fico pensando assim, se, enfim, com essa obra de Delilah e aquela obra das queimadas também, né, das caixinhas de fósforo, se a dimensão política da sua obra, que às vezes, enfim, talvez tenha ficado, era mais discreta, talvez no início, talvez tão forte quanto hoje, mas com uma presença visual talvez mais discreta, e que ela vai ganhando uma forma talvez mais explícita. Não sei se você reconhece esse movimento. Sim. Uhum.
Sim, eu acho que os últimos trabalhos têm o trabalho está bem mais árido, né? Eu acho, pelo menos assim, ele está mais forte nesse sentido. Forte que eu digo assim, ele está ele já não está tão é mais perceptível, né? As intenções do trabalho. E é uma coisa assim, eu acho que a história quando eu falo no fogo fato, a luz que surge de uma coisa que está deteriorada, tem muito a ver com o sentimento, né? As sensações que a gente tem sentido a partir dos últimos períodos assim do Brasil, esses últimos tempos do Brasil, né? É meio uma resposta a isso também, né? As coisas já não estão mais tão sutis como eram antes, né? Eu acho que hoje a gente precisa de um pouco mais de posicionamento, as coisas estão mais polarizadas e tal. Eu procuro manter isso no meu trabalho, mas também penso que também tem que ter um pouco de delicadeza, assim, né? Tem que ter a imagem também tem que ser bonita, tem que ter um outro envolvimento que não seja só uma coisa, um discurso político, né? Só uma panfletagem. Enfim, eu fiquei achando super lúdico também. Quando comecei a mexer nessas imagens, fiz isso que a Cássia falou, de reenquadrar os Lumière, e fiquei com vontade de fazer só isso, sabe? E ir mexendo nas imagens assim. E aí, só que é isso, né? A gente trabalha com a imagem pobre, assim, digitalmente, que você não consegue aproximar tanto, né? Então, mas muito... Tem nesse gesto seu, assim, tem uma coisa que a gente pode pensar também no Didi Uberman, né? E nas imagens dos campos de extermínio, assim, de trabalhar com imagem pobre, assim, mas de fazer um esforço de imaginação a partir do que tem, assim. Então, eu acho que é muito lúdico e pedagógico, assim, para a gente também. Olha, tem uma pergunta aqui, tem um comentário do Érico, falando que sua obra é um olhar sobre o cotidiano, ações, personagens, modos, com uma enorme lupa. A Caroline está perguntando como é usar o sensível e o crítico, usar esses limites. Se na exposição é possível assistir Ontem Eu Salvei um Peixe. Por enquanto, só lá na exposição, mas eu pretendo colocar no site. Eu estou concluindo... Esse filme, Ontem Eu Salvei um Peixe, ele faz parte... São 4 filmezinhos, na realidade, que eu estou fazendo com... Aliás, são 12 filmes, e eu estou começando a fazer o 4º filme agora. No momento que eu terminar o 4º, eu vou colocar os 4 já no site, daí vai dar para ser visto. Por enquanto, ainda não. O que mais? Eu acho que eu falei essa coisa de que porque o filme ele é claro e está ali no espaço que tem um pouco de luz. Então eu falei assim que tem isso, assim, colocaram a cortina, então hoje tem menos luz, né? Então o filme está mais visível, mas é isso, assim, tem uma questão das sombras no filme, né? Digamos, se der para a gente falar de protagonista, né? Tem um corpo do olhar, né? O olhar encarnaria nessa sombra, então, e aí o próprio espaço ele é um pouco evanescente, assim, o filme ele tem essa qualidade de trabalhar com uma sombra e o próprio filme está ali quase desaparecendo o tempo todo, mas dá para ver super. Eu acho que é um caso em que o filme instalado a experiência do filme instalado vai ser bem diferente da experiência do site, né? E essa coisa da Caroline perguntando a relação entre o sensível e o crítico. Deixa eu ver. Eu acho que no meu trabalho essas duas coisas são muito relacionadas, né? Mas eu dou mais ênfase realmente para a crítica, né? De uma maneira
como eu falei, assim, através da delicadeza, né? Procurando não criar panfletagens e coisas do tipo. Mas as duas coisas do meu trabalho estão muito relacionadas, assim, né? Tanto o senso crítico quanto a sensibilidade, né? A coisa mais sensível, assim, olhar para algumas coisas que não são muito perceptíveis, para as coisas do cotidiano, para as coisas que a gente não costuma se deter, né? Essa coisa do plano, sequência também é uma coisa que a gente trabalha bastante no Cineágua, né? Eu acho que é uma boa tentativa, como tu falaste também num momento, da gente, a imagem dá tempo assim para o visitante, para o observador perceber, né, toda a nuance que tem a paisagem, né? Eu acho que o plano de sequência ajuda bastante isso, assim, os planos de sequências longos, né, a gente trabalha bastante aqui. Eu acho que tudo isso é muito pertinente assim com o meu trabalho também. Deixa eu ver. Isso aí. Bem, vou aproveitar então esse espaço para falar que no dia 5, que vai ser o último dia da exposição, nós teremos também uma conversa com o curador, o Mari Joia, o Dirney, que vai estar aqui em São Paulo, e o crítico de cinema Ronaldo Entler. E depois também vai ter um encerramento com o DJ e artista Érico Friso. Vai ser transmitido pelo YouTube do Adelino Instituto. Então, não vai precisar fazer inscrição, mas quem estiver aqui em São Paulo e quiser aparecer, vai ser a partir das 2. A gente vai ter um controle de público, mas estão convidados. Aí é a oportunidade para quem está em São Paulo também conhecer o Dirney pessoalmente e poder ver as obras. Lembrando que a entrada lá no Instituto é gratuita todos os dias, mas quem puder também marcar a presença online vai nos deixar muito felizes. Bem, já quero então agradecer a Lúcia pela disponibilidade, por nos ajudar nessa programação paralela, pelo Dirney também, enfim, todos que estiveram aqui presentes, a Cássia, a Érica, a Francine, a Sara, a Caroline, teve uma pessoa que já saiu também. Mas quero agradecer imensamente nesse sábado vocês disponibilizarem um tempo para estar conosco. Muito obrigada, gente. Puxa, eu super queria agradecer a Lúcia também pela fala, que foi maravilhosa. Puxa vida, que coisa boa. Muito feliz mesmo, Lúcia, pela tua percepção, pelo teu olhar para essas coisas todas, né? Vou começar a acompanhar mais teus escritos, né? Eu gostei muito, para mim foi perfeito, assim. Teu olhar, a tua percepção das coisas foi fantástico. Nossa, foi mesmo. Imagina, eu que agradeço demais, assim. Queria, enfim, ter tido mais tempo e mais tempo de convívio aí com o seu universo, com as suas imagens. E pretendo continuar, assim, não queria interromper esse processo, não. Vamos ver se consigo, que a vida também não... A gente vai negociando entre o desejo e as possibilidades, né? Mas fiquei muito, muito tocada mesmo. E parabéns demais, assim, pelo trabalho e pela exposição, que está linda, né? Ah, super obrigado, Lúcia. Agora tem que ir para o Rio, que assim, eu estou em São Paulo hoje, mas eu moro oficialmente no Rio. Então, quem sabe, né? A gente faz uma outra coisa no Rio em outro momento. É legal. Muito bom. E ela ainda conseguiu ver a exposição pessoalmente, né? Isso que é muito legal também, Lúcia. Muito obrigada. Sua contribuição foi assim excelente. Acho que a gente conseguiu montar uma programação paralela muito legal, né? Com uma linguagem que o Adelino Instituto é muito jovem, né? Então a gente ainda não tinha mergulhado no cinema com nenhum artista. O Dirney nos proporcionou isso. Eu aprendi muito, né? Eu estudo mais artes visuais, né? Me formei, enfim, e acabei, né, ficando mais nessa área. Então, o cinema
essa exposição está sendo uma descoberta para mim, escutar você, o Paulo, né, que foi o primeiro encontro, e conhecer o trabalho também do Cineágua, que é o coletivo do Dirney e do Nelton. Nossa, foi muito bacana. Acho que foi o Mário que pensou, né? E a gente foi ajustando juntos como ficaria isso. E acho que foi incrível. Só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Obrigada, Dirney, Lúcia, todos. Um ótimo fim de semana. E espero vê-los no dia 5. Aí é só entrar lá no YouTube do Adelina Instituto, ou quem quiser comparecer pessoalmente também. Tá bom. Um abraço. Obrigadão. Um beijão para vocês. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigado. Obrigado. Parabéns.